Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Profissão Policial. Galera, ó, seguinte, hoje vou trazer um convidado especial para você e esse cara, ó, se liga no que esse cara já foi aprovado. 15 anos trabalhando como sargento, topógrafo, sargento do Exército, passou em vários concursos depois, delegado Polícia Civil Santa Catarina, delegado da Polícia Civil Espírito Santo e também delegado da Polícia Civil de São Paulo e atualmente está trabalhando aqui em Santa Catarina e aceitou aí o convite para vir falar comigo, trocar uma ideia, trazer um pouco da experiência policial. Seja muito bem-vindo, delegado Ronei Périx. Obrigado, Gabriel. Eu que me sinto aí honrado pelo convite. É uma satisfação imensa conversar, sobretudo quando o assunto é polícia, né, cara? Então, é bom, né? Polícia 24 horas, a gente gosta em qualquer ambiente. Tanto é que quando se reúne, basta ter um policial para as histórias fluírem, né? Sim. Então é uma satisfação imensa, eu agradeço muito o convite. Como disse, me sinto bem honrado e vamos que vamos. Vamos que vamos. Ronei, uma galera que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer perguntar, já me pergunto várias vezes na minha rede social, provavelmente já perguntaram para você também. Como é que foi a sua trajetória, cara? Desde que você começou a estudar, desde que você, cara, eu quero ser polícia. Como é que foi mais ou menos ali o tempo que você passou na caserna, né? No Exército, até as suas provações e hoje trabalhando como delegado aqui em Santa Catarina? A história é parecida com a da maioria, né? Não muda muito. A gente que vem de periferia, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, a gente não tem nenhum talento específico, nunca fui craque de bola, né? Nunca ali imaginei como é administrar uma herança, porque não existe herança, né, para ser administrada, mas os pais, né, com muito esforço, nunca deixaram faltar oportunidade ali e sempre ali incentivou e buscou, né, ofertar realmente oportunidade de estudo. Isso aí foi suficiente, né? A gente abraçou essa oportunidade, né? A gente começou ali a observar o que teria de interessante no mercado já muito cedo. Aos meus 17 anos, quando eu percebi que não teria jeito, eu teria que dar meus pulos, né? Eu falei, não, vou ter que ver aqui o que eu vou fazer. E eu tinha um tio, né, distante ali, que era tenente naquela época, hoje capitão, né, já na reserva, na verdade, e ele era tenente de topografia. Ele tinha ingressado no Exército Brasileiro como sargento topógrafo, né? E aí eu procurei saber como tinha sido, né? Como eu disse, ele era um pouco distante, mas eu procurei me aproximar ali só para obter as informações, comecei a ler sobre. E aí me interessei bastante e comecei a estudar, né? Ingressei em cursinhos e aí fiz a prova para sargento, e aí passei na prova, né? E aí ingressei nas fileiras ali das Forças Armadas e fui para Santarém, né? Minha primeira lotação ali foi Santarém, no Pará, logo depois da formação. E aí comecei a trabalhar com topografia, me empolguei bastante e eu sempre gostei muito da área operacional, né? A área operacional sempre foi uma área que me chamou a atenção, assim, eu tinha aquela vontade. E aí, lá chegando, tinha um colega que estava se preparando para fazer o curso de operações na selva, né? O famigerado Guerra na Selva. E aí me empolguei bastante, como eu tinha, assim, uma boa predisposição física, gostava de atividade física, corria bastante, cheguei, inclusive, a competir pelo Exército. E aí eu comecei a treinar, a nadar bastante. E aí, quando eu estava pronto, eu enviei meu requerimento, né, solicitando ali a minha inscrição no curso, e aí foi indeferido, né? Na verdade, ali o chefe, naquele momento, não permitiu, eu até entendo, porque éramos 6 topógrafos no batalhão. Ia faltar gente, né? E muita obra, exatamente, no batalhão de engenharia de construção, 8º BEC. E aí ia faltar gente para executar os serviços que estavam, né, ali acontecendo já. Então ele indeferiu, né, me explicou as razões. Só que aquilo, de certa forma, foi uma frustração, né? Como eu queria muito fazer o curso, eu me preparei muito para fazer o curso, eu me frustrei. E aí eu tinha um plano B, né? Eu tinha um plano B porque quando eu me preparava para carreira militar, né, meu pai sempre citava o exemplo, na verdade citava um amigo dele, que era delegado de Polícia Federal. Eu não cheguei a conhecê-lo, né, esse amigo, mas ele falava muito. E ele comentava, às vezes, né, os papos que eles tinham, tal, aquelas conversas e do que era ser policial e tal, então isso me chamou muita atenção. E aí eu tinha a ideia de um plano B, né, caso eu não me adaptasse bem ali, né, às funções, ao serviço em si, na caserna, eu iria fazer a faculdade de Direito e iria migrar aí para a área de segurança pública, tentar o cargo de delegado. E aí, com essa frustração, eu resolvi ingressar, né? Ainda não tinha decidido sair, mas resolvi fazer a faculdade de Direito.
E aí, ano seguinte, né, eu ingressei na faculdade, isso nos idos ali de 2004, né, eu cheguei a Santarém final de 2002, dezembro de 2002, aí 2003 aconteceu tudo isso, né, e aí 2004 eu ingressei já na faculdade. E aí, claro, muita obra, né? Tinha muita obra, a gente apoiava toda a região amazônica, né? Eu cheguei a fazer serviço em Tunuí Cachoeira, lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro. Lá na ponta lá do Brasil. Lá na ponta. Sim. E aí, quer dizer, um trabalho muito bacana, muito legal, né? Então, sobrevoamos bastante ali com a aeronave aquela região para fazer o levantamento topográfico, porque iria ser feita uma pista, né? Para pouso no PEF, no 7º PEF, Tunuí Cachoeira. Então, assim, foi uma experiência muito rica. E aí eu, enfim, em 2004 ingressei, né, na faculdade, fiz a faculdade de Direito. E depois disso eu fui, porque quando você ingressa na faculdade de Direito, a maioria da galera fala em concurso, né? Sim. E aí ali começa. E nessa brincadeira a gente conhece muitos policiais, né? Porque tem uma galera que já é policial que vai fazer o curso de Direito, às vezes para tentar uma outra prova, delegado, muito comum. Sim. E aí a gente foi só crescendo essa ambição, né? E paralelo a isso, continuei fazendo meu trabalho no Exército, bem empolgado, porque era uma atividade que eu também gostava bastante. Gosto, na verdade, né? Até hoje eu pertenço ao grupo da turma, né, de topografia de 2002, né? A galera já é suboficial e a gente Subão, né? porque a carreira, na verdade, você ingressava como sargento, terceiro sargento e poderia ir até capitão, né? Então, a galera que lá permaneceu, né? A turma era pequena, topógrafo sempre turma bem pequena, né? Eram 16 no meu ano ali. E, enfim, e aí fiz a faculdade de Direito, comecei a me preparar já para o concurso de delegado ali no final da faculdade. Eu ingressei no curso para verificar como é que era, cursinho preparatório, lá no Rio de Janeiro, porque em 2005 eu voltei para o Rio, né? Em 2005 eu voltei para o Rio, isso acabou atrasando a minha faculdade, porque tive que trancar aquela coisa toda, me adaptar ao novo quartel, nova rotina. E eu fui para um serviço mais burocrático, né? Eu saí da linha de frente da topografia em si, passei a trabalhar mais no administrativo. Você ficou em Deodoro ali? Não? Fiquei em Deodoro, isso em frente à Brigada Paraquedista, ali, a área de estágio. Show. Da Brigada Paraquedista. Da minha sala, eu acompanhava o sofrimento da galera. Na área de estágio, aquele calorzinho. Ali é ralado. Janeirão, né? Ali começava, porra, ficava olhando a galera ali, era bacana. Enfim, aí eu comecei a fazer o cursinho. E aí, claro, a gente conta sempre das aprovações, né, Gabriel? É natural. Isso é natural e marca. Mas é importante dizer e deixar claro que antes das aprovações vieram inúmeras reprovações. Normal. Então, normal, claro. Super normal, é da caminhada. Então, aconteceu comigo também. Né? Eu cheguei ali eu precisei, na verdade, de aproximadamente 2 anos depois de formado para conseguir a aprovação no Espírito Santo, né, que foi o primeiro local que eu passei. Mas antes, eu costumo dizer que para o cargo de delegado, eu tomei na cabeça em todas as fases. Né? Eu rodei na primeira fase objetiva várias vezes, eu rodei na segunda fase em Minas Gerais, na discursiva. Depois eu rodei na oral no Rio, né, no Rio de Janeiro ali, idos de 2013, salvo engano, o concurso. E paralelo ao concurso do Rio, eu estava fazendo também o concurso do Espírito Santo. E aí eu rodei na oral do Rio, mas fui aprovado no Espírito Santo. Né? Demorou um pouquinho também a nomeação, isso nos idos também de 2013. Aí depois ingressei, né, no Espírito Santo e estamos... Chegou a trabalhar lá, né? Trabalhei lá, cheguei a trabalhar lá, trabalhei em Vitória, numa delegacia especializada. E aí depois saiu a nomeação, agora eu não me recordo bem a ordem, mas em São Paulo e Santa Catarina. Em Santa Catarina, conversei bastante com a esposa, né? E aí a gente tomou ali a decisão de aqui desembarcar. Aqui você chegou aqui em 2014, então? Eu fiz o concurso aqui em 2014. Em 2014 você fez o concurso. A minha nomeação aqui foi em 2017. Caramba, demorou 3 anos. O concurso terminou em 2015, né? E demorou a nomear. A primeira turma foram 3 turmas. A primeira turma foi nomeada em 2016, né? 1 ano depois a minha turma, 2017, e depois de quase findando o concurso, né? Quase 2 anos, a última turma, que foi a turma de 2019. E nesse período, tu então entrou como policial, né? Tu foi delegado direto, né? Delegado direto. Concurso policial, você já entrou como delegado, entrou no Espírito Santo, foi em 2014 que entrou no Espírito Santo? Espírito Santo foi nomeado em 2016. 2016. Isso. Então, 2016, a gente está em 2023, mais ou menos aí 9 anos, cara, como policial. Mais ou menos, né? Isso. É isso, né? Isso.
Isso aí. 7 anos. Às vezes eu posso errar na matemática. Não, 2023, 2023... 2023, 2016, 7 anos aproximadamente. Isso aí. Matemática às vezes me derruba aqui. Pouquinho menos, pouquinho mais. Mais ou menos nesses 7 anos, cara, que você está trabalhando como policial. Alguma ocorrência, assim, nesse período, principalmente nesse período que você ficou lá no Espírito Santo, né, especializado, né? Alguma ocorrência te marcou aí nesse período, cara? Gabriel, ou algumas ocorrências, né? Pode citar mais de uma aí, cara, que a gente quer história aqui. Então, assim, todas as ocorrências, na verdade, marcam, né? Na área policial, é difícil você... Porque a gente sabe que o direito penal é a última ratio do ordenamento jurídico, né? Sim. Então, o que desembarca na área criminal, normalmente não é coisa legal, não é coisa interessante, tirando ali as infrações menores de potencial ofensivo, que a gente sabe que é mais tranquilo, mas o restante... Então, as ocorrências marcam, né? Assim, um local de crime, né? Você chegar a um local de crime, você perceber um corpo ali, tu tá bem acostumado com isso também, obviamente. Sim. Então, a gente sabe que é algo que sempre impacta, né? Por mais que você esteja habituado àquilo, sempre causa aquela reflexão, né? É natural. Mas, assim, as ocorrências que marcam bastante são as ocorrências envolvendo ali crimes sexuais, né? E esses crimes sexuais com criança, assim. Então, né? Como vítima ali. Então, isso aí, realmente, a gente sente bastante. É o tipo de ocorrência que eu tive a oportunidade, né? De presidir uma investigação em que o padrasto, né, havia... conhecido, né, a mãe da vítima ali, com quem ele se aproximou e se relacionou. E essa criança, quando ele chegou ali na família, ela tinha 1 aninho, né, ia completar ainda 2 aninhos. E aí, com 10 anos, ele começou a estuprá-la, né? Então, assim, esse caso foi um caso que me deixou bastante estarrecido, porque era alguém que tinha ali, inclusive a criança chamava ele de pai, né? Porque, óbvio, criou desde não cedo, tinha, sim. não criou e não tinha aquela figura paterna. Então, aquela pessoa que tinha o dever, né, de garantir ali o desenvolvimento pleno, né, adequado, digno para aquela criança, é que colocou ela naquele cenário, né, algo irreparável, né, uma marca indelével que você não consegue extrair. E aqui em Santa Catarina a gente tem a figura do psicólogo policial, né, que é importantíssima e nos ajuda bastante, sobretudo nessas ocorrências, né, que você precisa ali de um meio de campo, às vezes, para de alguma forma, tentar ali melhor tratar a questão. Né? Então, essas ocorrências são ocorrências que marcam bastante esse caso específico. Né? E o pior disso tudo é que, com o desenrolar da investigação, a gente chegou ali a elementos informativos que indicavam que a mãe era conivente nisso. Né? A mãe, de certa forma, percebeu o que já estava acontecendo e num primeiro momento chegou ali a imputar a responsabilidade daquilo à criança, né? Numa forma de certa forma, suavizar o lado daquele que era seu companheiro. Então, assim, é algo que impacta bastante, né? Então, essas ocorrências em si aí, elas deixam realmente a gente bem tocado. Sim, e é difícil você separar, às vezes, né? O delegado, né? A figura do órgão ali, do braço do Estado, do ser humano também, né? Do Ronei. Eu sei que a gente é policial 24 horas, mas quando a gente pega uma situação assim que envolve família, eu acho que é mais complicado, né, cara? Porque porra, você falar o linguajar claro, dá vontade de dar uma porrada na cara de um cara desse cara, né? Sim. Porra, quando a gente pega... Aí eu vou pegar mais a parte ostensiva da PRF, né? Pega um cara, veio mandado de prisão maluco, que é estuprador, o cara tem vários mandados. Pô, cara, é muito complicado, sabe? Dá vontade de dar aquela sacudida, mas tu tem que fazer o padrão, né, cara? Faz o teu serviço ali, leva, enfim. Mas é difícil, cara. Eu costumo falar para minha equipe que a gente não pode se emocionar. Exatamente. Né? Claro, você falou tudo, não somos máquinas, né? Não somos programáveis e é aquilo, e deu. Mas alguém precisa ter esse controle, né? Sim. Porque é natural que alguém não esteja num dia mais adequado, né? Num dia bem, e às vezes, pô, tá com problema familiar, tá com problema pessoal. E junta tudo isso, né? Essa questão toda de uma ocorrência, né? Que realmente você olha para aquilo ali e te causa aquele sentimento ruim. Sim. Né? Então, é natural que a dificuldade seja grande de separar realmente, mas a gente precisa, né? O policial, ele precisa cuidar muito do lado mental, sobretudo, para que essas questões não acabem ali por desaguar em coisa ruim. Sim. Né? Você pode responder também. Olha, não se emocione,
porque cada um tem sua matrícula e cada um responde por ela. E cada um Exato. sabe o esforço que fez para chegar lá, né? Então, Pô, com certeza. Você, principalmente, teve um monte de reprovação antes de conseguir as aprovações. E a sim, galera, pô, que tá batalhando, tá querendo conquistar o distintivo também, pra deixar jogar tudo fora por conta de uma situação que daqui a pouco tu prende o cara, aí, como você falou, você emociona, daqui a pouco responde um abuso de autoridade, vai mandado embora, daqui a pouco o cara, nos dias seguintes, daqui a audiência de custódia, tá na rua, né, cara? Infelizmente, na nossa sociedade acontece muito isso, né? muito comum. Continuando aqui, cara, nesse bate-papo que tá maneiro pra caramba. Infelizmente, às vezes a gente tem esses momentos ruins assim que acontecem, né? Como você citou a situação aí que te marcou, né? Do cara que estuprava o filho, no caso. A filha, né? A filha, A isso. filha. Mas assim, pra você pra galera que tá assistindo a gente aqui, o que você, hoje, nesses 7 anos, nessa experiência que você já vivenciou, tanto no Espírito Santo como aqui em Santa Catarina, até um pouco também do militarismo, né? Que bem ou mal acaba que elas meio que é bem diferente, né? Mas acaba que tem alguma coisa a ver ser militar e trabalhar na área de segurança pública também. Mas assim, se hoje você pudesse definir, não em palavras, mas assim, o que você poderia trazer para a galera que tá do lado de fora, que quer entrar nesse meio, o que você acha que é ser policial para você? Assim, se hoje você chegar e falasse para alguém, ó, cara, ser policial é isso, o que você diria para essa pessoa? Gabriel, eu diria que transcende a ideia de profissão, né? Transcende a ideia de profissão. É realmente algo que está mais relacionado com vocação. E eu digo isso porque é comum, né? A gente leciona, a gente dá aula e tal, então é comum que você perceba, né, alguns candidatos que estão atrás daquela ideia de ser servidor público. Né? Não, quero ser servidor público e tal. E a polícia é um meio para isso. Sim. E essa galera é aquela galera que vai ingressar e que vai se frustrar, assim, vai ficar aquele gosto amargo, porque ser policial vai muito além disso, cara. Ser policial é você olhar ali pro relógio e não significar nada, cara. É você, enfim, tá com fome e nem perceber, por vezes. É você tá com supressão de sono a semana inteira, porque tu tá debruçado num caso, você tá correndo atrás, você sabe da relevância daquilo ali, quanto você precisa agir, né, contra o tempo para evitar que um homicida permaneça nas ruas ali ofertando risco, né, ao cidadão, enfim. Então, a ideia de você querer um cabide, a ideia de você ter aquela estabilidade, né, do funcionalismo público, ela não se aplica ao policial. O policial é diferente, né, porque eu vou ilustrar isso para ti, para a galera que está acompanhando a gente aí. Assim, certa vez a gente estava na delegacia, a gente 5 roubos em sequência na cidade de Penha e Navegante. Né? Hoje eu estou lotado em Navegante, e aí a gente teve 5 roubos, né, em comércio. Mesmo modus operandi e tal, aquela coisa toda, a gente começou a investigação, né, porque, assim, 5 roubos em Navegante e Penha com arma de fogo chama atenção. Não é comum, né? Não né? é comum. Santa Catarina, a gente sabe que ostenta aí bons índices, né? Se comparado aí ao cenário nacional, Sim. bons índices na segurança pública. Então não é comum, chama atenção. Né? E aí, óbvio, vem toda aquela cobrança. Né? A minha delegacia é a única delegacia do município de Navegante. Né? Então, assim, a gente tem aquela... Acaba assim, tudo deságua na nossa DP. Então, assim, a gente estava com esses casos, investigando, e aí a gente chegou à autoria. É um trabalho, inclusive, de outros parceiros de Força de Segurança, né? A correria que a Polícia Militar faz na rua, ali no ostensivo, e ajuda bastante, porque é um bom trabalho desempenhado, inclusive. E, enfim, a gente reuniu os elementos e a gente conseguiu chegar, ali depois de certo tempo de investigação, aos autores. Né? Era uma dupla, e aí um conseguiu se homiziar, né? A gente não sabia até o paradeiro dele. O outro a gente conseguiu... Né? Ele chegou também a mudar de endereço, mas a gente conseguiu localizá-lo e prendê-lo. E esse outro a gente não conseguiu, num primeiro momento, achá-lo. Né? E a gente fez uma série de diligências e a gente conseguiu chegar ao paradeiro aproximado dele. E esse informe final, né? E aqui eu não posso, a gente pode abrir muito, né? Sim, o que a gente sim. faz para poder chegar, mas foi um trabalho bem bacana. Né? A gente conseguiu levantar ele de uma maneira bem bacana onde ele teria ido. Ele foi se esconder numa cidade chamada Andirá, lá no interior do Paraná, quase divisa com São Paulo. Né? E aí,
O informe final chegou por volta de 8 horas da noite. O expediente tinha terminado 7, só que a equipe estava reunida ainda porque a gente estava na expectativa. Chegou esse informe, né, e aí um olhou para a cara do outro, né, eu falei, como eu estava presidindo a investigação, eu falei, ó, eu preciso de 3 para ir comigo catar esse camarada lá em Andirá. Ou seja, a gente saiu naquele dia para cumprir nosso trabalho normalmente, acabar o expediente, retornar para o lar, né? Não tinha nenhuma programação diferente dessa. Claro, a gente iria fazer nosso trabalho, né, ali do cotidiano. E aí, ou seja, 3 bravos guerreiros, né? Rapidamente eles se voluntariaram e eu só falei, ó, galera, meia hora em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, dar um beijo na esposa, porque a gente não sabe se volta, né? E retornar. E foi isso. Então a gente reuniu, pegou a viatura ali, né? A gente foi com uma caracterizada, eu fiz contato, para tu ver a loucura, né? A gente fez contato com a delegacia do local lá para que desse algum apoio para a gente se fosse preciso e também para eles tomarem ciência que a gente estaria na região deles fazendo algumas diligências e também para verificar a possibilidade de uma viatura descaracterizada, porque a gente não tinha o endereço certo. A gente só chegou no endereço aproximado, a gente teria que realizar alguma correria no local para tentar pegar. E aí a gente foi, né, enfim, a gente saiu da delegacia depois de ter reunido tudo por volta de 10 horas da noite. A gente chegou na cidade de Andirá 4 e pouca da manhã, né, tocando direto, madrugada toda, né, e aí a gente chegou 4 e pouca da manhã lá, aí a gente parou no posto, tomar um café, com calma, aquela coisa toda, fazer o reconhecimento, né, o REC, como a gente fala, Sim. fazer o REC, olhar, enfim. E aí, série de diligência, a gente já estava às 16 horas da tarde, a equipe já exausta, né, o meu policial que foi devidamente fantasiado de carteiro, porque a gente não tinha mandado de busca, a gente só tinha mandado de prisão, né? Como o endereço lá, a gente não tinha nem o endereço certo, a gente precisaria fazer aquela correria. Né? Uma outra equipe já, juntamente com a conselheira tutelar, né, com aquele miguezinho de que, porra, teria que averiguar um ponto ou outro. Enfim, a gente dividiu a equipe lá, né? Fomos em 4, então 2. Enfim, começamos essa correria. Às 16 horas, meu policial virou pra mim, tava já um calor, rapaz. Ele virou pra mim e falou assim: pô, delegado, hoje é o dia da caça, né? Não deu pra gente. Vamos voltar, porque a gente tem uma longa estrada. Trajeto pra voltar ainda, né? E, pô, rapaz, mas aí quando você faz e lembra quando eu comuniquei à chefia que a gente estaria fazendo essa viagem, né? A chefia falou assim, pô, doutor, mas não é arriscado e tal? Eu falei, mas, enfim, Enfim, aí ele falou, vai. Só faz o seguinte, volta com o vagabundo. Falei, deixa com a gente que... Então tem que trazer. Ou seja, a missão dada, missão cumprida. Exatamente. A gente sabe bem, né? Nossa formação militar, exatamente. Ela infelizmente fica impregnada, ou felizmente fica impregnada na pele. E aí, 16 horas, eu ouvi isso do meu policial. A gente estava realmente todo mundo exausto, né? Eu olhava pro semblante de um de outro, a gente ter feito uma correria. Mas enfim, como Deus abençoa, né, cara? Quem cedo madruga, enfim. E aí eu falei assim, tá, vamos bater o último endereço, que a gente tinha separado alguns endereços, a gente já tinha ido num primeiro momento, só que a gente não conseguiu levantar muitas informações. Eu falei, vamos bater aquele último endereço que a gente não levantou muitas informações, e se não der boa, a gente reúne a equipe e retorna. E aí a gente foi para esse local. Quando a gente chegou nesse local, tinha um vizinho, né, e o vizinho tava varrendo a calçada, enfim, aí o policial desembarcou, eu fiquei, como chamam na gíria, na bolé, né, fiquei ali aguardando, ele foi lá, desembarcou para não chamar atenção. E aí se informou, quando ele mostrou a foto, eu só vi o vizinho balançando a cabeça positivamente, né? Bingou. E apontando para casa que... Nossa, aquele momento ali já é um primeiro momento de satisfação. E aí a gente ficou aguardando, aí eis que um indivíduo vem subir na rua, né? E aí a gente... Foto engana um pouco, né, Gabriel? A gente tem, às vezes, a foto e fica naquele impasse porque foto realmente engana. Quando você só tem uma foto de uma pessoa para você identificá-la ali no cara crachá é um pouco mais complicado. Sobretudo para fazer uma abordagem policial. E aí ele foi caminhando, ele ia passando direto da casa, né? Então eu falei com ele, o critério é o seguinte, se ele embicar para casa a gente aborda, mas se ele não embicar não é ele, porque tava bem diferente da foto, inclusive. E ele já tava passando direto da casa. Então, pô, bateu aquela... Só que no que ele passou, ele resolveu voltar. Quando ele voltou, a gente saltou, né, concomitantemente da viatura, né, a gente tava com a viatura descaracterizada, e aí, enfim, demos voz de abordagem ali, e aí foi bingo. E aí depois, ele voltando com a gente, aí óbvio, tu volta com um indivíduo na caçamba ali, o cara vem, né, e aí a gente comentou, né, vem cá, o que houve ali que tu, de certa forma,
ia passando direto, ele falou que viu o carro e achou o carro estranho na rua. O carro era descaracterizado, né? Mas ele falou que achou o carro estranho. Óbvio, sujeito que vive voltado para o crime, ele é desconfiado, né? E aí ele falou que desconfiou do carro. Só que depois ele falou, não tem porquê de... Enfim, aí ele resolveu voltar, né? E foi justamente o que deu ali a chance da gente realizar, né, a abordagem e efetuar a prisão. Então isso é ser policial, né? Por isso eu comentei da vocação, por isso eu comentei de esquecer que está com fome, esquecer que não dormiu, porque a gente efetuou a prisão, a gente ainda retornou para a delegacia, porque eu fiz o interrogatório dele lá, porque eu levaria ele direto para Caianduba, né? Eu traria ele para Caianduba, para quem não sabe, é o presídio que fica aqui, que atende a cidade de Navegante, fica localizado em Itajaí, mas atende a cidade de Navegante. E aí a gente foi para a delegacia para eu já fazer o interrogatório dele, porque ele estava sem advogado, né, obedecendo ali a lei de abuso, né, de autoridade. Você não pode interrogar, né, em período noturno se não for em situação flagrancial. Né? Então, para atender, a gente já fez o interrogatório lá no Paraná mesmo, porque ali já era por volta de 17 horas ainda, ou próximo disso. Então, a gente realizou o interrogatório dele lá, né, e, enfim, ele acabou até ficando em silêncio, não mudou muito. Enfim, a gente voltou, mas aí a formalidade, né, dada ali a possibilidade dele efetuar, né, a gente sabe que a natureza jurídica do interrogatório hoje é um meio de defesa. Sim. Então, enfim, voltamos, chegamos, né, aqui na região por volta de 5 horas da manhã, porque depois de tudo isso, a equipe quis comer alguma coisa, né, a gente ficou por lá ainda um tempo. E aí sei que a gente chegou aqui por volta de 5 horas da manhã, aí todo aquele trâmite, fazer a parte burocrática, exato, no presídio. Eu sei que a equipe ficou exausta. Isso a gente está comentando, né? Ou seja, se você olhar, foram 2 noites sem dormir, né? A equipe full time. Então, isso por isso eu digo que transcende a ideia de profissão, né? Por mais que pareça um clichê por vezes, falar, não, é vocação, ser policial é vocação, mas não tem como você ter outra exegese, né? Sim. A ideia é essa, a ideia é de vocação mesmo, porque você vai precisar fazer isso, né? E como isso foi noticiado, é até interessante, depois se a galera quiser acompanhar, eu tenho essa reportagem salva, né, no meu Instagram, então se a galera quiser depois até dar uma olhada lá, tá lá, uma que tem, inclusive, tá no feed, tem um mapinha. Qual que é o teu Instagram? Divulga aí pra galera, pô. É @DelPaulRoneiPericles. Né? E aí só ir lá que vai dar conferida. Tem a reportagem, tem lá, inclusive, a maneira como eles agiam. Então, isso é ser policial, né? Isso é ser vocacionado. Então, a galera que tá nos ouvindo aí, que vibra só de ouvir uma história como essa, porque eu sei que tem uma galera que vibra, né? A gente que dá aula ali, a gente percebe que a galera fica... O olhinho chega a brincar, né? O cara tá até quase cochilando. Tu tá explicando ali erro de tipo, o cara tá quase cochilando. Tu começa a contar um casinho de polícia, aí já era. É isso que eu quero. Como eu costumo brincar, ainda bem que tá todo mundo sentado, a gente pode contar a história à vontade. Sim. Mas, enfim, então isso é ser policial, isso é... A galera que quer realmente tem que se esforçar, porque é bacana demais. E a gente chegou, né, depois de tudo isso, exausto. Eu lembro que eu cheguei em casa, tomei um banho, eu nem comi nada, cara. Eu tava com muita fome, assim, porque não tinha... Mas eu falei, não vou nem comer. Me joguei na cama e... acordei, enfim, mas, assim, com a alma lavada de ter tirado, né? E aí a imprensa fez toda aquela divulgação, né? Isso acalma, de certa forma, a sociedade, né? Aqueles que, de certa forma, sofreram com essas ações criminosas. Então, isso aí paga qualquer esforço que você tenha feito a mais. Eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que ser policial é você poder fazer uma diferença na sociedade, né? No teu caso, você conseguiu tirar de circulação ali dentro do teu... Aí depois a justiça vai decidir, enfim, aí é outro departamento, né? Mas a gente poder tirar de circulação um cara que estava aterrorizando aqui e se escondeu, né? Porque ele aterroriza e depois se esconde. Normalmente é assim, né? Sim. E falou tudo, cara. Ser policial é isso aí. Você tem que estar pronto para poder superar essas dificuldades. Porque não é só... vou tirar meu plantão ali, vou trazendo pro lado da PRF agora, né? Vou tirar meu plantão 24 horas, depois vou para casa e não vai acontecer. Não, cara, no teu plantão pode acontecer de tudo. Pode ser tranquilo? Pode, mas pode ter acidente, pode ter ocorrência. Eu já fiquei em cima de carro, desmontando o carro 10 horas. Derrubamos, graças a Deus. Mas é cansativo pra caramba, cara. Mas a gratificação, como você falou, de poder ter um resultado ali, cara, não tem preço. Impagável. E tu falou, Ronei, da atuação do delegado nessa operação, né? Muita gente tem dúvida de como que é o dia a dia do delegado. O delegado é o responsável pelo inquérito policial, tem que fazer ali, depois entregar, encaminhar para o Ministério Público. Mas o delegado, às vezes, a pessoa acha que ele só fica ali assinando e... Não, né? O delegado vai junto com a equipe, normalmente, né? Como é que funciona, mais ou menos assim, dependendo da delegacia? Na tua realidade, como é a gente costuma brincar, a polícia
tem lugar para todo mundo, né? Sim. Ele quer ser mais burocrata, vai se achar lá, vai se encaminhar. E, assim, o delegado de polícia, ele pode tanto ser um cara mais voltado para a área operacional, pode ser um cara mais voltado para a área realmente administrativa e ficar ali, né, mais voltado para a gestão. E pode ser aquele que Meio mescla, termo. né? Que mescla. Tanto gere bem, como também gosta de rua, gosta de, como a gente usa no jargão, né? Policial ali, gosta de rua, gosta de campo. Então, eu gosto muito de campo, cara. Eu gosto muito de estar na rua com a equipe. Só que, infelizmente, como eu disse, eu trabalho numa delegacia que atende toda uma comarca, é uma delegacia. Então, assim, Muita demanda, né? o volume é absurdo. E a gente tem os policiais que estão voltados só para essa área de campo, né? Nós temos ali os policiais que ficam responsáveis por essa correria, para estar na rua diligenciando, enfim. Mas sempre que eu posso, eu tô com eles, né? Por vezes eu fico na delegacia. Eu, na verdade, sou o último a sair da delegacia. Então, por quê? Porque por vezes eu vou pra rua com eles e quando eu volto tá a papelada lá me esperando e aí só eu tenho que fazer Só aquilo você e não tem tem que fazer. jeito. Então, mas assim, é algo bacana, é algo que como eu te disse, motiva a gente, porque tu sabe que aquela papelada ali bem feita vai gerar um resultado, né? Como você disse, depois a justiça vai fazer o trabalho dela, com certeza. Mas quando você faz uma boa investigação, quando o inquérito está bem instruído... Tá bem amarrado ali, né? Exato. Por exemplo, essa dupla que a gente citou se encontra até hoje, né? Recolhido ainda. Estão ainda no sistema. Então, Perfeito. assim, isso é fruto de uma investigação que, em tese, foi bem conduzida, né? Porque senão os advogados teriam conseguido encontrar brecha ali para que colocassem eles para responderem em liberdade. Então, isso aí demonstra. Agora, o delegado, o papel do delegado assim, é de suma importância porque a gente fala em presidir um inquérito. Pô, mas o que é presidir um inquérito? Quando você vai instaurar um inquérito, por exemplo, por portaria, né, que é o meio mais comum, inclusive, de se instaurar um inquérito policial, você precisa, na portaria, tecer as diligências iniciais. Né? Há uma discricionariedade, não há nada amarrado. O Código de Processo Penal ele te confere essa discricionariedade. Só que você precisa olhar para o caso concreto e definir a linha de ação, a linha de investigação. E, por vezes, o cenário ele é desafiador, porque você tem ali uma série de linhas a serem seguidas. Então, você precisa escolher, eleger, né, até olhando para o princípio da eficiência, né, algo esculpido na nossa Constituição, que a gente deve respeito a isso, você eleger quais diligências são as mais adequadas para aquele caso. Né? Então, e claro, isso não é estanque, não acaba quando você encerra a portaria, porque no decorrer da investigação pode surgir a necessidade de você fazer uma representação, novas provas uma também, medida né? cautelar. Né? Nesse caso mesmo que eu dei o exemplo, quando a gente descobriu quem eram os autores, imediatamente a gente pensou em quê? Vamos representar por um mandado de busca e apreensão, a fim de verificar a questão da arma, se a gente encontra essa arma de fogo foi utilizada, a fim de encontrar eventual res furtiva, né, o que eles subtraíram nos estabelecimentos comerciais, e também por saber que eles não estavam nem um pouco, né, a fim de cumprir com a responsabilidade, né, daquilo que eles fizeram, a gente representou também pela prisão de ambos. Então, assim, isso no decorrer da investigação. Então, o delegado ele precisa ter essa visão, porque essa parte é incumbência. É claro, toda a equipe ajuda. Né? É natural que a equipe, que os policiais ali, o escrivão de polícia, que ajuda muito o delegado, é o braço direito do delegado, então pensa junto com o delegado. Mas esse é um papel que o delegado é irrenunciável. O delegado não pode abrir mão disso. Né? Porque é daí que vai no final das contas, dizer se a investigação foi um sucesso ou não foi um sucesso, essas medidas adotadas, essa visão para o caso. E é importante porque, justamente, como eu te falei, se você você fizer alguma coisa fora do eixo ali, e quem tem que pensar nisso? É o delegado, né? Não por outro motivo, é necessária ali a formação jurídica, né? Para que você faça a prova. O delegado tem que ter atividade jurídica também? Na maioria dos estados, na maioria dos estados hoje, sim. Santa né? Catarina, por exemplo, 3 anos de atividade jurídica ou atividade policial. Ah, pode ser atividade policial também. Se for policial, ele faz a prova ali. Então, justamente para ter essa noção, né? Para ter essa. Porque já não. Ainda bem que não aconteceu comigo ainda, mas já vi colegas com casos importantíssimos, bem conduzido, né? Por um deslize, um detalhe, tudo ser relaxado, tudo ser... Então, assim, é complicado, tem que ter essa atenção. Né? E outro ponto, né, Gabriel, isso aí a gente sabe disso.
Hoje, a criminalidade, ela tá bem antenada. Ela utiliza todo o recurso tecnológico à disposição para inovar, para aplicar golpes. Então, a legislação não acompanha essa velocidade. Então, é desafiador você ter que trabalhar num cenário como esse. Você tem que estar todo dia se aperfeiçoando para acompanhar essa mentalidade, né, dessas pessoas que não se utilizam dos recursos que são tão importantes para que a gente evolua enquanto sociedade, para lesar o outro, para prejudicar o outro, para desfalcar o patrimônio alheio. Então, por isso é bem desafiador. Mas esse desafio é interessante porque ele acaba eu acho que te motiva. Te motiva a fazer um bom trabalho, a fazer um bom trabalho. Sempre se atualizar, sempre continuar estudando. Ainda mais a legislação que toda hora está atualizando. Sim. Inclusive, recente agora, o Lula, acho que assinou hoje, se não me engano, quando a gente está gravando aqui o podcast, lógico, né? É a lei da injúria racial, né? Que agora faz a equiparação com racismo também. Isso. E, cara, você falou que trabalhou de 2016, né? E depois você veio para cá, para Santa Catarina. Cara, Espírito Santo é casca grossa. Espírito Santo ali não é um Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe que a gente é da área ali, mas também é bem complicado. Não sei, pode ser no Espírito Santo, pode ser aqui em Santa Catarina. Nesses tempos, né? Quase 7 anos aí de polícia como delegado, você já passou por uma situação assim de perigo real, cara? Talvez assim, tenha que trocar tiro, ou alguma situação com a tua equipe que, enfim, ficou numa emboscada. Alguma situação assim que você lembre que, pô, cara, ali eu vi, podia ter dado merda, por exemplo. Então, assim, enquanto policial, toda situação é de risco, Sim. a gente sabe, 24 horas, como tu até já salientou, a gente é policial, a gente tá armado, a gente tem que estar ali disposto a trocar tiro numa situação qualquer. Sim. Meu primeiro dia como delegado de polícia assim. efetivo, primeiro dia, cheguei na delegacia, salinha bonitinha, ar-condicionado, aquela coisa toda, empolgado, né? Delegado adjunto. E aí comecei a analisar os inquéritos, aquela coisa toda. Já tinha uma pilha me esperando, né? O delegado titular já estava Ô, novinho, sorriso. Senta aí, né? Só faltou ter um hidrante, sabe? Ele cabeçudão, vermelhão, assim, na sala e falou, ó, senta nesse negócio aí. Toma que esse filho é teu agora, hein, Guilherme? Aí começando a analisar, empolgado, né, cara? Fui, porra, terninho, engravatado, enfim. E aí, primeiro dia, causar uma boa impressão, né? Claro, a gente, enquanto policial, a gente tem que ter... Se for no meu carro ali, tem 3 mudas de roupa, né, cara? Tem a roupa pra se tiver que dar uma entrevista, tem uma roupa pra se tiver que subir um morro, tem a roupa, enfim. E aí, óbvio que a gente tava assim também, mas quando eu cheguei na beca, digamos assim. E aí, tô lá, trabalhando, daqui a pouco uma correria, cara, nos corredores da delegacia, né? E aí o titular, né, a sala dele ficava ao lado da minha, ele veio da sala de investigação, entrou rapidamente, voltou, entrou na minha, bateu na porta e falou, porra, um policial nosso acabou de ser baleado. Pô, então assim, teu primeiro dia, né, cara? Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso porque caiu a ficha ali, sabe, Gabriel? Quando tu fala assim, não, porra, é real, a missão é real, né? Você ouvir, pô, um policial da eu não conhecia ele ainda, né? Porque eu tinha chegado ali, já tava em diligência externa, mas, porra, só tu saber que um policial que é da tua equipe, né, foi baleado numa diligência, é algo que te choca e que te coloca, te situa. Não, peraí, para tudo. Eu tô aqui e... Enfim, e aí... ou seja, diretamente comigo, assim... e aí, claro, desdobramento disso tudo, né? A gente ficou naquela loucura. A gente sabe como é que funciona, óbvio. A gente precisa dar uma resposta à altura. Né? Na verdade, ele estava indo cumprir, ele estava indo intimar, né, um sujeito. Só que quando ele ingressou na rua, tinha um latrocida, né, nessa mesma viela. Né? E aí, quando ele ingressou... Latrocida é aquela pessoa que mata e rouba, né? Isso, não, rouba e mata. Isso, nunca sei a sequência. Mas... justamente, é um crime, na verdade, patrimonial. Isso, um crime patrimonial mas que para poder garantir o bem, ele acaba matando. Isso. Uhum. Então, ele tinha um latrocida na rua e achou que na verdade, a viatura teria ido atrás dele. E não era, na verdade, estava indo fazer uma outra intimação, ver como é que são as coisas. Né? E aí, ele, como ele estava armado, ele efetuou alguns disparos e aí acabou por acertar o nosso policial. E esse tiro, né, acabou pegando ali, tangenciando, mas chegou a atingir o miocárdio, né, e o colega ficou hospitalizado quase um mês, né, ficou entre a vida e a morte, inclusive. O médico disse que se não fosse um milagre divino, ele não teria escapado. Então, assim, isso no meu primeiro dia como polícia. E aí, claro, a gente vai pra rua, vai pra aquela coisa toda. Vitória, como você bem disse, é uma cidade que
ao lado do rio, né, cara? Então, assim, como a gente costuma brincar, guardando as devidas proporções, é um mini rio, né? Então, ou seja, a gente tem lá uma criminalidade bem desenvolvida, há uma certa cultura de enfrentamento, né? Ou seja, a polícia, a depender do local, é recebida, né, com um tiro. Então, enfim, esse caso me marcou muito porque a gente precisou fazer toda essa correria. E eu lembro, cara, olha que coisa interessante, que como foi um período inicial meu lá, né, minha mãe tinha ido comigo porque a minha esposa, ela, na verdade, tinha ficado no Rio porque ela estava fechando umas questões de trabalho e tal. E aí, pô, minha mãe estava na época de férias, alguma coisa assim, falou, eu vou contigo, né, te dou uma força lá para achar um apartamento e tal, enfim. E aí, nisso, isso aconteceu, a gente ficou quase 2 dias direto naquela busca, na verdade deu um dia e um pouquinho, mas ou seja, meu primeiro dia de polícia... Você já rodou mais de 24 horas. Em tese eu iria voltar, então assim... e aí eu lembro quando eu cheguei, cara, minha mãe olhou pra mim e falou assim, meu filho, eu espero que tu tenha feito a escolha correta. Tem certeza que é isso que você quer? Mas enfim, cara, a gente pegou, né? Óbvio que a gente pegou e, como tu disse, aí você perceba como é difícil. No meu caso, eu não conhecia, não era assim alguém que eu tinha, né, um estreitamento, óbvio, era meu primeiro dia, mas o restante da equipe sim, né, que tinha um grau de amizade já. E aí você imagina, né, o que é você ir atrás de um sujeito que desferiu, né, um disparo de arma de fogo em face de um colega teu ali de trabalho, de um amigo. Sangue nos olhos, mas tu tem que ter o controle, né, cara? Então, assim, isso aí é que é bem importante a gente manter aquele autocontrole que a gente mencionou anteriormente. Exatamente. Você vai ser polícia, o braço do Estado, você vai estar armado, mas, cara, tem que ter muito cuidado. Na hora o cara que vai estar ali puxa o gatilho, você tem que ter absoluta certeza que puxar gatilho é para você... O máximo que garantir você pode, a tua segurança do... O máximo que você pode fazer é torcer para ele tentar alguma coisa em face de ti. Também. É que tem aquela coisa também, tem que esperar tirar de você para você tirar de volta, né? O máximo. O máximo é você ficar naquela torcida. Mete a mão, mete a mão, vai, aponta, né? Faz alguma coisa. Aí deu o time, beleza. Aí você vai... Tem os desdobramentos, né? É isso aí. Aí a gente tem excludente. Exatamente. Aí em tese, né? Tudo é em tese, né? A lei, ela salvaguarda a gente, né? Tu falou da tua esposa, falou da tua mãe também, tipo, é isso mesmo que você quer. Como é que é, cara? Tua família, teus amigos, eles lidam, assim, de boa você trabalhar... Claro, que aqui você está numa região mais tranquila, né? Santa Catarina, nem se compara com o Rio de Janeiro, até o Espírito Santo mesmo. Sim. Mas ainda assim, está numa região que tem criminalidade. E nós somos policiais, bem ou mal, somos alvos, né? Assim, da bandidagem no geral. Mas, assim, a tua família, cara, como é que lida com essa questão de você ser policial? Eles ficam com medo, ficam com receio, chega a te dar conselho, como é que funciona essa parte? Inicialmente, reagiram mal, né? Normal. Quando eu disse, não, vou sair da carreira militar e vou tentar ser policial e tal. E aí, óbvio, minha mãe ali, pô, meu filho, que isso? Por quê? Pô, não é interessante, porque, pô, envolve risco, né? É complicado, enfim. Isso... ainda quando estava nas tratativas, né? Depois que ela percebeu que não ia ter jeito de me dobrar, não ia mudar, eu estava bem decidido do que eu queria, ela passou a apoiar, né? A minha esposa me apoia muito também. Minha esposa, na verdade, é interessante, né? A gente fazia faculdade juntos e aí ela... no Vila Valqueire, não sei se tu conhece ali, Vila Valqueire, fazia faculdade com ela no Vila Valqueire. A gente começou a fazer cursinho preparatório. Na faculdade a gente falava ali e tal, oba, mas a turma quase 50 cabeça, né, no Rio, a turma era bem inchada lá. E aí a gente só era oba. A gente começou a fazer cursinho na Tijuca. E aí, no cursinho ali, a gente se aproximou mais, né? A gente tinha alguns amigos em comum, enfim. E a gente se aproximou mais. Então, e ela estava fazendo cursinho justamente para o cargo de delegado também, da Polícia Federal. Assim como eu, né? Eu também fazia concurso fazer cursinho para fazer o concurso de delegado da Polícia Federal. Né? Acabou que, como a vida dá volta, né? Faria cargo de delegado da Polícia Federal, só que acabou o concurso, demorou a sair. E aí eu comecei a fazer para delegado estadual, porque eu não queria ficar parado. E aí acabou que quando veio o concurso para delegado da Polícia Federal, suspenderam o concurso porque houve uma ação do Ministério Público, por questão lá do PNE, que não foi previsto no edital. E aí suspendeu. Quando retomou e remarcou a prova, coincidiu com o psicotécnico do Espírito Santo. Aí você já estava lá. Aí eu já estava. Era a última fase, ou penúltima fase, enfim, já estava com. Já conhecia a galera das fases, já tinha amizade. E aí você, enfim,
Aí acabou que tô aqui hoje. Não fez. Optei Era por não pra fazer, ser, era pra ser. E acabou que eu nunca fiz a prova de delegado polícia federal. E me preparei durante bom tempo, na verdade, a maior parte, para o cargo de delegado polícia federal. E aí, ou seja, eu conversei, né? A minha esposa ali sempre, então, ela já queria também, de certa forma, depois acabou que ela desistiu da ideia, começou a advogar e se empolgou com a advocacia. E é advogada hoje. E minha mãe, nesse primeiro momento... Meu irmão como é meu irmão... Assim, eu tenho irmãos, né? E tenho um irmão que parte de pai e mãe. E aí ele, pô, já... Se é o que tu quer, pô, eu já de pronto. Essa preocupação partiu mais mesmo de parte da minha mãe. Claro, minha esposa se preocupa por conta da atividade em si. Mas compreende e percebe. Como ela mesma diz, está no sangue. Não tem nem como por vezes ela tem que me ligar, tu não vai voltar pra casa não, eu tô dentro da delegacia, no gabinete, fazendo um monte de coisa. Enfim, cara, então assim, é aquilo que eu digo, tu não tem relógio, não tem, né, enfim, é complicado. A menina que dá uma força pra gente lá, na delegacia, que leva o cafezinho, que, enfim. Conheci gente fina, o cafezinho bom, top. Por vezes ali ela vai lá na sala e fala, não vai tomar o café não, porque eu sou fanático em café. Todo concurseiro, né, cara, a gente vicia em café, sim. O café vira água pra gente. Concurseiro, café e água são sinônimos. Enfim, então a gente teve esse apoio por parte dos familiares. É óbvio que aí é um ponto importante, né, Gabriel? A pessoa que quer ser policial, quem está ouvindo a gente aí, sabe, vai precisar mudar rotina, vai precisar mudar hábito, né? Não dá. Eu tenho rede social, a gente é figura pública, né? Porque a gente precisa dar resposta à sociedade. Então, assim, a gente tem rede social, acaba tendo rede social aberta, né? Qualquer um pode acessar. Assim como pessoa de bem, que é a regra, acessa, também tem aqueles mal intencionados. Então, a gente precisa mudar certas rotinas, né? Esse dia foi interessante. Eu estava num restaurante, lá em Joinville, tinha ido visitar minha irmã, eu moro em Joinville, né? E aí, tinha ido visitar, a gente foi a um restaurante, né? E aí, restaurante e tal, a gente confraternizou, saímos do restaurante, aí cheguei na casa do meu irmão e tal, postei. Né? Postei como se eu estivesse no restaurante. Pô, e aí... Até uma dica legal que você falou aí, que a galera, pelo menos eu faço isso, tá? Normalmente, porque eu posto muito quando na rede social, eu posto depois que eu saio do local, porque é o mínimo, né, cara? Tu vai postar, tô aqui, não, pera aí. Não, aí o interessante disso, esse restaurante é grande, né? Sim. E aí, vocês conhecem ali, não vou falar pra não fazer merchan, mas é um restaurante bem bacana lá. E aí, no direct, um aluno, porra, professor, tá aqui, eu quero te dar um abraço, porra, só te conheço pela... Enfim, pela já saí, pela plataforma. Já E, pô, a empolgação dele chegou a dar, né? Aquela, falei, porra, aí expliquei a ele no direct, óbvio, né? Que era algo que a gente costuma fazer porque para se preservar. E óbvio, né? E aí outras medidas que a gente adota ali e que necessariamente mexe na rotina de toda a família, né, Gabriel? É natural isso. Então a gente precisa ter certos cuidados. Esse da rede social é só mais um, né? E aí, assim, essa adaptação ela é necessária. E aí todo mundo acaba por... A gente é policial e o pior cenário que eu imagino... Não sei, tu deve ter pensado já nisso também, mas o pior cenário para mim... E sempre que eu estou efetuando meus treinamentos, eu costumo treinar com frequência, não abro mão disso. Eu imagino esse cenário, né? Que é eu tendo que reagir a alguma ação, estando com os meus filhos, estando com a minha esposa... Né? Então é algo que você precisa estar a todo momento ali. E como você disse, aqui é relativamente tranquilo. Mas já tivemos colegas perdendo a vida aqui. Né? Há pouco tempo mesmo, um colega da Polícia Militar, né, teve a vida ceifada lá em Florianópolis. Então, assim, no cumprimento do dever. Então a gente nunca sabe o que vai estar esperando a gente. Né? Então, assim, a gente precisa ter toda a cautela, porque, como tem um áudio até de certa forma engraçado, né, de um policial militar do Nordeste, agora eu não me recordo bem o estado, que acho que estava tendo uma ocorrência, aquelas ocorrências, né, de roubo a banco. Era o bonde passando. Alguma coisa e mandam ele pro local. Ele fala, tá pensando que minha vida é de videogame? Tá maluco? Tá vindo 4 caras aí no carro, fortemente armados. Pô, tá louco? Ele com uma pistola, com um revólver, enfim, vai fazer o quê? Então, assim, a vida não é de videogame, então a gente precisa ter essa cautela. Mas o apoio foi incondicional depois e hoje a adaptação é perfeita, hoje já tá na massa. Minha mãe, que antes tinha essa preocupação e, de certa forma, procurava me desestimular, é a primeira hoje a saber. E aí, meu filho, quando tiver alguma situação, fica ali toda empolgada para acompanhar a entrevista, para verificar o desdobramento do caso, me pergunta sobre os casos, é uma barata. Ou seja, hoje eu percebo que é fruto de muito orgulho, né?
em que pese todo o risco e a Ela preocupação. deve falar para as amigas dela, não, amiga, sim, meu filho sim, é delegado. sim. Então, assim, a gente percebe que o policial, ele acaba, no primeiro momento, tendo essa resistência, mas posteriormente vem todo esse orgulho, essa satisfação do ente querido ali de observar o trabalho relevante que você presta em uma sociedade tão carente, né? De bons profissionais, assim, de uma categoria que faça diferença. E os policiais, no geral, a gente conta com poucos recursos e a gente tira leite de pedra, tu sabe disso, né, Gabriel? Exatamente, e qualquer órgão, né, cara? Exato, Infelizmente, segurança exato. pública no Brasil, no modo geral, algumas exceções, né? Mas, no modo geral, ela poderia ser muito melhor do que ela é hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem que tirar o chapéu para essa galera e é isso que você também tem que pensar, porque, como você falou, cara, muita gente quer entrar, mas é muito glamour também. A rede social traz muito isso, né? Pô, quero ir lá, por exemplo, quero trabalhar na praia como você, Gabriel. Cara, não é a realidade, cara. Não é a realidade. Vai passar no concurso federal, Polícia Federal, PRF, tu vai pro fronteira, filho. Vai bancar um rincão. Eu fiquei 3 anos lá no Rio Grande do Sul, na fronteira, que não tinha nada próximo, entendeu? E não tinha avião, não tinha nada. Cara, foi um perrengue. E o meu filho nasceu lá, inclusive, meu filho. Foi um perrengue. Hoje eu tô numa situação um pouco melhor, de localidade. Mas tem que estar pronto para isso, sabe? E você falou tudo, cara. Tu vai mudar tua rotina, pô. Não dá para tu frequentar os mesmos lugares que você frequentava antes. Pô, tu quer sair armado? Pode sair armado. Claro, mas treina para isso, né, cara? Treina porque, pô, você vai precisar do teu armamento e daqui a pouco você só vai entregar pro mala, entendeu? Então, eu acho que faz muito sentido. A tua família tem que entender, mudar, mas você também tem que mudar. Porque no fim todo mundo vai saber que você é polícia, pô. Todo mundo da sua sociedade, ali onde você mora, porque você vai, sei lá, botar a tua roupa farda para lavar onde? Vai botar em algum lugar, alguém vai ver, entendeu? Então tem que estar sempre ligado. Fato interessante que comentou agora, eu me mudei, né, há um tempo atrás, e aí, pouco tempo morando no residencial, minha mãe foi me visitar, né, e aí ela pegou o elevador e tal, passou pela portaria e tal, e tinha aí parou o elevador parou na garagem, né, no segundo piso, e aí entrou um morador, um vizinho. Até hoje eu não sei quem é esse vizinho, mas assim, eu tinha pouco tempo morando ali, né? Eu sou um cara bem discreto, não costumo falar, né, assim, da minha profissão para aqueles que eu não conheço. Então, ele não conhecia ninguém no prédio, né? Com exceção do síndico E aí entrou, né, uma pessoa, e aí minha mãe já tinha apertado o andar e tal, e aí essa pessoa virou e falou assim, é nova aqui, moradora? Não, tô vindo visitar meu filho, mora aqui no sítio. Seu filho é o delegado? Ou seja, ela já percebe, sabia. a pessoa, né? E aí, ou seja, as pessoas, por mais que a gente às vezes nem imagine, a pessoa tá sabendo. E o policial, ele se comporta diferente, né? O Gabriel, a gente sabe disso, a gente tem todo um cuidado, uma postura. Então, a gente acaba ficando ali meio que em evidência, mesmo sendo discreto, que é o ideal, né? O policial ele precisa guardar uma certa discrição até para evitar, justamente como uma maneira de se preservar, né? De se blindar. Então, a gente tem essa preocupação, mas é natural que a pessoa, de certa forma, perceba pelo nosso trejeito, ou mesmo alguém que comenta aqui, comenta ali. Então, é natural que todos fiquem sabendo, né? Exatamente. E tu falou dessa questão de quando a gente faz para cargo federal. Eu falei, né? Minha primeira lotação nas Forças Armadas, depois de formado, Santarém. Exato. Então, 2 aninhos lá, é longe, né? Uma baita Calor cidade, infernal. um calor danado. Mas, ou seja, a pessoa precisa estar disposta a isso, né? Quer pagar o preço? Beleza, paga o preço e depois vai vir os louros, né, cara? Isso aí. Mas eu quero já... Muita gente me pergunta, Gabriel, se eu passar, eu vou cair na minha cidade? Posso voltar pra minha cidade? Pode, filho, mas depois tu pagar a sua etapa lá. A não ser que você seja 01. Aí tu tem a vaga onde tu quiser, pelo menos na PRF é assim, não sei se outros órgãos são assim também. Beleza. Até no próprio estado mesmo, né? Sim. Hoje você tá aqui navegante, zona de praia e tudo mais, mas você poderia cair lá pro interior claro, também, enfim. Claro. Aliás, até te perguntar como é que funciona essa parte. Você falou que quando se formou você era delegado adjunto, tinha o delegado titular. Como é que é para você depois virar titular? Ou você roda nas delegacias? Como é que é essa parte? Então, aqui em Santa Catarina é um pouco diferente da maioria dos estados no Brasil aí. Aqui em Santa Catarina, o delegado de polícia ele tem inamovibilidade, né? Então, assim, ele é lotado e aí, uma vez lotado ali, ele não... Só que isso aí é quando você vai ascendendo, né? Quando você ingressa, você é designado. Você é indicado para algum local. Você é delegado substituto, então tu tá ali para substituir, né? O titular quando se ausenta, enfim. Tu vai substituindo ali a depender da necessidade. Mas uma vez
lotado realmente num local, aí você goza dessa inamovibilidade. Como funciona a titularidade? A titularidade normalmente é para o delegado mais antigo presente. Né? O delegado mais antigo presente na delegacia, ele é o titular. Então, ou seja, aí é uma questão mesmo de quem está... porque às vezes você está lotado no local, mas está designado para uma outra especializada, né? Às vezes está numa DIC, está numa DEIC, enfim. E aí, nesse caso, você sai, se ausenta, aquele que ficar, que é lotado, que é o mais antigo, ou mesmo um substituto que esteja ali fazendo as vezes, né, de alguém que esteja lotado, vai assumir a titularidade, sem problema. Mas aqui em Santa Catarina você tem essa inamovibilidade, mas em outros estados pode ser que você fique um tempo aqui, tem que cobrir ali. E aí o titular lá. pode ser qualquer um. Quem em tese ali indicado para ser o titular mesmo. O Rio de Janeiro funciona assim, por exemplo, né, para citar o caso do nosso estado ali. Rio de Janeiro, o titular ele é indicado para ser o titular mesmo. Ele já vai para ser o titular. A titularidade na primeira nomeação já vai como você não, então, aí já é indicado. Quem está indo já está indo como titular. É diferente daqui. Como já assume a bronca, toma que o filho é teu e vai. É isso aí, desse jeito. Imagina o cara pegar uma delegacia da Baixada ali, onde a gente é... Você é natural da Baixada, que você falou, né? Sou da Baixada. Eu nasci também em Belfor Roxo, mas fui registrado no Rio de Janeiro, então eu sempre falo que eu sou carioca. Né? Que na identidade tá carioca. Mas eu nasci antiga cidade do amor, cidade do Joca. Belfort tem alguns lugares lá, Piã, Nova Piã, Heliópolis, tem conheço. Heliópolis, eu morei ali, Heliópolis o tempo, pô. Já viu que eu conheço a Baixada? Conhece. Mas eu sou de São João de Meriti. Conheço São João de Meriti também, Nilópolis, toda aquela Rio Queimagem. Rodei tudo, cara. Rodei tudo. Eu costumo brincar como um bom favelado, eu andei por todos os cantos, entendeu? E eu tenho orgulho disso, cara. É algo que eu não tenho nem assim... A gente brinca, claro. É claro, quando a gente se apresenta, a gente fala que é carioca, né? Natural. Né? Mas a rigor, a gente é fluminense, né? Fluminense, onde a gente nasceu. Exatamente. Mas assim, eu tenho o maior orgulho assim, da origem, estava comentando essa questão lá no início, né? De oportunidades e tal. Né? Então, assim, a nossa história ela precisa ser contada porque, às vezes, a nossa história é que vai servir de alento ou mesmo de inspiração para outra pessoa, né? Que acha que não é possível. Exato. Que tem aquela visão do impossível como o provável, né? Então, e não é bem assim, né, cara? Não é bem assim. Quando eu comecei a estudar para concurso, não comentei isso, mas quando eu comecei a estudar para concurso, que eu falei assim, não vou fazer isso, vou estudar para concurso. Um tio mais próximo, né? Você tem um tio distante, um tio mais próximo, ele virou para mim e falou assim, cara, mas isso é muito difícil. Tu vai ver que, tu vai tentar aí, tu vai ver, é muito difícil. Até porque é muito QI, né? Fala, quem indica, é a questão mesmo ali de concurso que é fraudado, enfim. Mas ele não falou aquilo por mal, cara, assim, ele falou aquilo ali porque era a visão dele, né? Diante da realidade que se apresentava para ele. Né? E ainda assim eu falei, não, tio, eu vou dar meu jeito aqui, vou dar um jeito que vai dar certo. E engraçado que esse mesmo tio, né, depois que eu passei e tal, ele conversou comigo e falou, nossa, parabéns. Ainda bem que não me ouviu, né? Parabéns, é possível mesmo. E assim, eu fui o primeiro, eu era o filho mais velho, né? Então assim, meus irmãos, né, eu tenho um que tá em Brasília, né, é oficial da Marinha, tem um outro que é sargento aqui em Joinville, né, tudo depois de mim. Fizeram prova depois. Você foi o espelho para eles. E esse meu irmão, que tá aqui em Joinville, ele quando eu passei, eu lembro bem das palavras dele, ele virou pra mim e falou assim, eu vou fazer isso, porque eu vi que é possível. E fez. Então, assim, é aquela história. Quando a gente assim, faz o exemplo, ele arrasta, né? A palavra só pode convencer, mas o exemplo ele arrasta. Então, é bem interessante a gente contar. Eu faço questão, assim, sempre de deixar claro nas minhas aulas, né, nas oportunidades que eu tenho, de levar ali compartilhar a experiência, né? Eu sempre deixo claro como foi a caminhada, e óbvio que aqui a gente tem que abreviar, mas para que a pessoa veja que... E assim, eu não tenho nada de diferente, sou um cara normal, exatamente, natural, então assim, tive que brigar também para poder chegar, então, mas é possível, com briga é possível. A gente perde algumas batalhas, mas se você não desiste, a guerra, que vai ser lá a sua aprovação e você vai conseguir, ela naturalmente vai acontecer, você só não pode desistir. Se você desiste, aí não acontece, né? Porque eu penso, quando você sai uma reprovação, não é um fracasso. O fracasso é só quando você desiste. Aí não tem jeito. Desistiu, mudou, beleza, faz outra coisa. Agora, tu pega a tua reprovação e, por que eu fui reprovado? E tenta melhorar, né? E insiste. E independente, cara. Muita gente, Gabriel, aí são as desculpas, né? A pessoa cita desculpas para poder, sei lá, convencer a si mesma de que ela não é capaz, né? Então ela vai falar que não tem tempo, vai falar que não tem dinheiro, vai falar que ninguém apoia, enfim. E aí? No fim é você mesmo que decide, pô. Se você não quiser, se você achar que não é bom o suficiente, você não vai ser bom o suficiente.
Agora, independente da tua origem, nossa origem, pô, é uma origem humilde, né? Ali na Baixada, a galera que é do Rio de Janeiro, aqui que tá vendo, tá ouvindo, enfim, ela sabe que é mais complicado, né? Independente se você mora na Zona Sul, mas a condição, e minha mãe era separada na época, e foi difícil pagar um curso preparatório. Depois que eu me formei sargento, né, e comecei a pagar o meu curso preparatório, meu próprio bolso, cara, era um dinheiro sofrido, e eu tenho certeza que você também passou essa dificuldade, sabe? Cara, mas depois de você olhar para trás e pensar assim, pô, ainda bem, cara, que eu superei todas as dificuldades, sabe? Eu fiz meu segundo grau em Quintino, cara. Eu morava em Belfor Roxo, fiz em Quintino. Pô, galera, era 3 ônibus que eu pegava. 7 horas, 5 horas da manhã para chegar lá às 8. E quando chegava, porque sempre pegar engarrafamento. Então é complicado. E é para Pavuna, porque na época só na Pavuna, que é ali do Rio de Janeiro, né? Podia entrar pela frente. Então eu ia para Pavuna para poder entrar pela frente e falar. Enfim, mas são dificuldades que tipo, a gente não desistiu, né, cara? Então, eu tenho certeza que você passou suas dificuldades também, a galera que está ouvindo também tem essa dificuldade. Mas se você quer aquilo, corre atrás, pô. Corre atrás que vai dar bom. Eu gosto de citar, assim, o 01 do Espírito Santo, do concurso, é meu amigo demais. Né? Hoje ele não está mais na carreira, ele optou por, enfim, por seguir outro caminho. E aí pediu para sair. Mas o 01, meu amigo. E aí, outra realidade, né? Ele vem de uma família com boa estrutura, então ele tinha um apartamento na Barra da Tijuca que era só para ele estudar. Tem noção? Um apartamento na Barra da Tijuca era só para ele estudar. Caraca. A família ia para lá por vezes, mas assim, ficava à disposição dele para estudar. Pô, e esse cara, é o que eu digo, realidades distintas, né? Assim, pô, diametralmente opostas, mas perceba como há de belo na história dele e como há de belo também na minha história, na sua história. Porque assim, ele poderia ser aquele playboy que só quer usufruir dos recursos que o pai tem e tocar a vida. Assim, não, ele optou por buscar o próprio, buscar o dele. dele, fazer a diferença. Então, assim, isso é muito admirável, né? E não há nada de errado. Até mesmo no playboy que quer viver a vida... Também não tá nada de errado. Exatamente. Assim, cada um... Agora, a gente só precisa ter convicção daquilo que tá fazendo, né? Para que amanhã ou depois a gente se orgulhe daquilo que a gente fez. E esse é o ponto, né? Então, é muito bacana você vencer o obstáculo, né? Como tu disse, essa nossa origem, de certa forma, ela impõe, né, um grande desafio, que é a gente passar por isso, nessa questão aí de deslocamento no Rio de Janeiro, a gente sabe como é complicado. Eu mesmo fazia curso na Tijuca, né? Porque depois eu me mudei, fui morar no subúrbio ali, em Ricardo de Albuquerque, não sei se você conhece, próximo à Vila Militar. Eu passava ali quando eu vinha da escola. Isso. Então, ou seja, era complicado também essa logística, né? Sair de Ricardo, ir para Tijuca, por Rio de Janeiro o trânsito é carregadíssimo, né? Congestionamento para tudo que é lado. Então isso faz diferença. E eu costumo brincar, quando a galera, às vezes a gente está participando de live, alguma coisa assim, e eu não tinha feito aqui ainda, vou fazer. Né? Eu gosto de, antes de iniciar, eu já falo, ó, deixa aí um lencinho separado, porque tem história. Eu vou te fazer chorar, né? Tu vai... Então, assim, porque é isso, né? A gente conta ali, a gente conta muita derrota para poder chegar ao ponto do certo. Porque quem olha assim, não, pô, hoje, né, tá no carro quieto, pô, tu é policial rodoviário federal, pô, você é policial civil, você é policial federal. Mas, assim, aquele ali é a parte final, né? O que você passou, né? O que você superou para poder chegar lá, cada um precisou superar, né, para chegar. Isso aí é o que brilhanta, né? Isso aí é que dá realmente... que traz aquele misto, né? Quando você tá numa formatura, você não entende, o cara tá chorando e rindo ao mesmo tempo. Que porra é essa? É maluco esse cara? Exatamente. Não, porra, esse cara tá rindo pela satisfação de ter logrado êxito, mas ele também tá chorando porque ele lembra de toda a dificuldade que passou, que ele precisou transpor no decorrer aí da caminhada. E eu acho que o exemplo maior, acho que é a coisa que fica, né? É que é possível, né? É possível independente de como você tá hoje. Foi ruim meu ensino médio, não fui... Cara, não importa, não importa. Se você tá disposto e tem uma metodologia, um curso bom e tal, você vai e abrilhanta e vai embora, cara. E consegue também. Assim como muitos exemplos. Então, na PRF, por exemplo, tem um colega que passou com 55 anos. Olha que bacana. E ele começou a estudar desde 94, cara. Desde a prova de 94 da PRF. Foi sendo reprovado. Conseguiu ser aprovado no último concurso agora e tá aí trabalhando junto aí. Bacana. Ombreando. Então é isso aí, cara. Ronei, obrigado, cara, por você ter participado. Quero que você deixe aí, galera que quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, das tuas aulas, também que você dá aula também. Aliás, eu nem falei, né? Você dá aula de legislação penal, né? Sim. Medicina legal, não é isso? Medicina legal. Direito penal. E processo penal. Processo penal também, porque é o teu trabalho do dia a dia, né? Sim. Então, se a galera quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, dá o teu Instagram de novo aí pra galera. A galera pode dar uma observada lá, né? Não sou aquele cara que fica... Tá sempre postando, mas... Porque eu costumo falar isso para os meus alunos. Eu falo para os meus alunos, eu não vou
Eu não vou ser responsável, eu só coloco ali alguma coisa de vez em quando para lembrar que eu existo. Mas eu não vou ser responsável por vocês ficarem, de certa forma, procrastinando aí, né? nas redes aí. Enfim, mas a galera quiser dar uma olhada lá, né? Acompanhar, @DelPaul_Roney_Pericles. Né? A gente costuma, por vezes, colocar... Eu não sou... Às vezes a galera não entende que, pô, marca, bota uma coisa, eu acabo esquecendo. Mas, enfim, sempre que a gente pode ali, de certa forma, a gente dá uma postada para ajudar, para incentivar, para motivar. Né? Todos nós precisamos de estímulos, né? Natural, às vezes, para a gente dar o melhor, dar um gásinho ali, como a gente costuma brincar nas Forças Armadas, o chivunque, né? Aquele gás final ali, no final de... Então é interessante que a gente possa também ofertar isso aí à galera, assim como às vezes a gente socorre de outros, né? Por vezes ali eu vou no teu Instagram lá para pegar uma mensagem aqui do Gabriel aqui para me botar para cima. É natural e um vai ajudando o outro, todo mundo junto, caminhando e evoluindo. Essa parada de rede social é muito louca, né? A gente posta uma parada que a gente entende o impacto que isso tem, né? A gente recebe mensagem, eu recebo muito... Cara, Gabriel, esse vídeo que tu fez aqui, eu tava pra baixo, mas eu vi aqui a parada que tu botou e, cara, já comecei a estudar, já me engajei de novo. E isso é muito louco, isso é muito legal. A gente atinge pessoa no Brasil todo, né, cara? A gente não contava com isso, né? Exatamente. A gente não teve isso quando a gente estudou, exatamente. A gente não contava com isso. Hoje isso aí é um diferencial. Só não pode sabe usar. É isso aí. Exatamente, tem que ser com moderação. Com moderação. Não fica só aí. Responsável, né? Um show de bola. Responsável. Cara, por mim, eu ficava aqui papeando com você mais 1, 2, 3 horas. Pô, legal demais. Obrigado mais uma vez, Roney, por você ter participado aqui. A galera que chegou até aqui agora, pô, se inscreve no canal, cara. Se inscreve, esse canal tá crescendo. Pô, toda semana eu tô trazendo um convidado aqui de, Polícia Civil, PRF, vou trazer da Polícia Militar também, Polícia Penal. Então, toda semana às 18 horas tem um novo vídeo, um novo convidado aqui pra gente trocar essa ideia. Papo de polícia, o foco aqui é no distintivo. Então, obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreve, ativa o sininho, porque você vai ser avisado toda vez que o YouTube, toda vez que eu postar um novo vídeo aqui para você. Roney, obrigado mais uma vez. Tamo junto sempre. E a gente se encontra num próximo bate-papo aí. Tá sempre a casa aberta para você, beleza? Obrigado, meu amigo. Uma vez mais, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, né, dividindo aí o tablado aqui com você. Né? Também deixar um abraço para a galera que está nos assistindo aí. Galera, precisando de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição. Como o Gabriel disse, às vezes uma sugestão, às vezes uma dúvida mesmo em relação aí a algum questionamento jurídico. Que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Às vezes demora um pouquinho para dar o retorno, mas o retorno sempre vem. Que pese demora um pouquinho. Como eu digo sempre para a galera, Gabriel, deixar aí a minha frase final, que foi o que eu ouvi do meu pai durante um bom tempo, né? Só o sacrifício conduz à vitória. Então, assim, a gente precisa... É só para resumir aquilo que a gente falou antes, né? Só o sacrifício conduz à vitória. E, assim, a galera tem que ter isso em mente, né? Hoje você está escrevendo a história que tu vai contar amanhã. Então, hoje é o dia de fazer a diferença. Então, faça a diferença aí. Conte conosco, né? Conte com essa galera que está disposta a ajudar. Alguém que está aqui, né, buscando trazer experiência, como tu falou. Eu não tive isso, não tive essa oportunidade. Você também não teve. Sim. Hoje é tudo mais fácil nesse sentido. Então, aproveitem aí, se inscrevam aí no canal, né? E aproveitem para sugar aí o que for, né, de utilidade para vocês. Forte abraço, galera. Vamos junto aí. Forte abraço, galera. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Roney, obrigadão, moleque. Tamo junto.